Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e nós vamos ensinar a fazer uma calcinha caleçon, desde o corte até a costura. Então vamos para a mesa que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui pessoal é o molde, né, que vocês vão imprimir lá. Aí eu quero mostrar para vocês que na hora da impressão vai sair uma banda, né, vai sair uma parte. Ela vai sair até incompleta, porque ela não cabe toda na folha e lá vai estar ensinando para vocês como vocês colarem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês não podem imprimir uma banda do jeito que está lá e a partir dele, né, fazer os dois lados. Não, vocês vão ter que imprimir os dois lados conforme está lá. Imprime um lado e o outro. E ao imprimir vocês vão colar. Vocês vão colar a folha uma na outra. Ou seja, vocês compram papel cartão, igual tá esse molde meu duro aqui, porque o papel cartão é mais firme, né? E vão colar. Aí vocês vão colar, né, o lado da frente e o lado de trás. Por que uma banda só não vai dar certo? Porque um é o lado da frente e o outro é o lado de trás. O lado da frente, ele é mais curtinho, né? E o lado de trás, né, o lado das costas, ele é um pouquinho mais comprido. Então, por isso é interessante pegar a banda e colar os dois lados. E aí vocês vão ter esse molde aqui. Então nós vamos mostrar para vocês como cortar. Eu já estou com a minha renda dobrada, aqui para vocês verem. Então aqui está a renda dobradinha. O ideal é que vocês tentem igualar, né, o detalhe da renda para ficar mais bonitinho. Né? Se vocês puderem, né, igualar o lado de cima, que o lado não dá para, nem toda renda dá para igualar os dois lados, mas pelo menos o lado de cima aí fica mais bonitinho, né? Então aqui a gente vem com o molde, né? Na renda dobrada, nós vamos colocar ele bem centralizado e pegar o giz. Então nós vamos agora marcar com giz, né? Colocar o molde aqui bem centralizado e aqui nós vamos riscar. Se o tecido é escuro, riscar com giz mais claro. É uma calcinha bem simples de fazer. Depois de pronta parece não ser fácil, mas é uma calcinha bem simples. E para quem está iniciando é interessante que só é utilizada duas máquinas, né? Que é a overlock e a reta zigue-zague para fazer o acabamento. Tem gente que só faz ela na overlock, só que eu não aconselho porque as costuras ficam desmanchando. Então aqui nós marcamos, né, riscamos aqui os dois lados. Agora a gente vai tirar o molde e recortar, segurar para o tecido não ficar saindo do lugar, né. E aí vocês podem cortar toda a parte da marcação do giz. Que cortou aqui, né? Nós vamos separar, né? Abrir aqui o fundinho. Dá para fazer ela na renda mais larga? Dá para fazer na renda mais larga. Quando vocês forem fazer na renda mais larga, eu vou explicar para vocês que vocês vão colocar o molde centralizado. Se a renda for só um pouquinho mais larga, pode colocar o molde no centro, sobrando um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo. Agora, se a renda for bem mais larga, coloca o molde mais para baixo para o fundo ficar estreito, né? E o que tiver de sobrar na parte de cima da cintura. Então aqui nós vamos cortar o outro lado, né? Eu vou dar uma puxadinha para cá, porque eu tô cortando no espaço menor, que é o lado da máquina. Que nós estamos com a nossa calcinha cortada, né? Aqui está, né, os dois lados cortados junto. Agora nós vamos cortar a parte do fundo. Muito simples, né? O nosso fundo também. Só um tecido 100% algodão. Esse é o nosso tecido de fundo, né? O tecido 100% algodão. E nós vamos colocar aqui o nosso moldezinho, né?
que é um quadradinho. E é importante que o tecido seja 100% algodão. Todo fundo de calcinha tem que ser 100% algodão. Então agora com o nosso fundo riscado, vamos cortar também. Afasta ele um pouquinho. A maioria das calcinhas caleçon, o fundo delas não tem acabamento. O nosso vai ter acabamento para ficar uma calcinha mais bonitinha. Se você vai fazer peças para vender bem baratinho, né? As pessoas normalmente na feira, as calcinhas de feira, elas não têm o acabamento em volta do fundo. Mas a gente faz, na nossa a gente faz o acabamento aqui na overlock em volta do fundo da calcinha. Então agora estamos aqui com a nossa calcinha cortada e nós vamos para overlock, né? Montar a nossa calcinha. Então agora nós vamos aqui, né? Colocar do lado avesso, né? Agora vamos fechar a nossa calcinha. Muito simples, nós vamos passar a costura aqui, né? Desse lado e desse, depois unir os fundos. Eu gosto sempre de usar a pinça, que o serviço é mais rápido, né? Junta as duas partes aqui certinho, né? Ligando a máquina. Eu gosto de pegar a pinça para já colocar ela aqui embaixo certinho. Então, pessoal, agora a gente vai juntar os dois lados aqui, segurar para poder a costura vir certinha e costurar. Que não tem que puxar, é só segurar. Costuramos um lado, agora vamos costurar o outro lado, do mesmo jeito. Coloca os dois lados, né, certinho, segura na pinça. E aqui a gente leva lá embaixo, para ele não sair. Junta aqui os dois lados também. E agora nós fechamos o lado da frente e o lado de trás. Agora nós vamos unir o fundo. Costurar dos dois lados, né? Nós vamos abrir a calcinha aqui, né? E unir o fundo. Parece difícil fazer essa calcinha, mas não é, né, comadre? Não, não é difícil fazer essa calcinha. Ela, para quem vê, acha que é difícil, mas é uma calcinha bem simples e bem rápida de fazer. Agora nós vamos unir o fundo dela. Aqui, né? É uma calcinha fácil de fazer, ótima de venda. E se você ainda não comprou a galoneira, você precisa só da overlock e da reta. Tem gente que pergunta se dá para fazer só na reta. Agora nós vamos fechar aqui o fundo. Dá para fazer só na reta, mas não fica um acabamento bonito, né? Perfeito, igual a gente está fazendo aqui, né? Na overlock. Olha aí, aqui ela tem o esticamento perfeito e não vai arrebentar a linha, né? Então agora aqui nós já estamos com a nossa calcinha costurada e nós vamos agora costurar o fundo. Igual eu falei para vocês, tem gente que não usa fazer o acabamento, vai fazer o overlock aqui? Vai, na hora de costurar, mas se ela tiver com acabamento aqui, ela vai ficar bem mais bonita, vai ficar uma calcinha bem mais acabada. Então nós vamos passar a costura nos 4 lados do fundo. Agora a gente vai desligar a máquina. O que a gente vai fazer aqui? Só reparar as pontas, né? Reparar as pontas de linha. E agora nós vamos lá para a reta zigue-zague, costurar o fundo e fazer o acabamento nas costuras. Olha o tanto que fica mais bonito, né? Aqui a gente já vai virar para vocês verem. Porque nós vamos fazer o acabamento aqui no canto, né, nas duas pontinhas. E aqui colocar o lacinho.
E agora, como que a gente vai saber o lado da frente e de trás? Vocês vão medir, né? Que o lado de trás ele é maior, então ele vai ficar mais alto, né? O lado da frente vai ficar mais baixo aqui, mais curto. Aqui nós vamos fazer o acabamento e colocar o laço. Vamos iniciar por aqui para a gente não ficar perdido. Vamos então para a máquina reta zigue-zague. Então, pessoal, nós agora aqui na reta zigue-zague vamos fazer os acabamentos, né? E para fazer o acabamento colocamos no ponto 1, né? No zigue-zague menor. E agora ligando a máquina, a gente vai começar fazendo o acabamento no lado da frente, que a gente já coloca o laço e já identifica logo, né? Que nós vamos colocar, é mais ou menos 1 centímetro de acabamento, tá bom? Essa ponta pode ser cortada antes ou depois. Vamos deixar para cortar a nossa depois, que aí já corta as duas linhas junto. Aqui a gente... Ter o cuidado, porque às vezes a renda é tão fininha que a máquina pode ser que jogue o tecido da renda para dentro. Aí se jogar pode danificar a renda, né? E nós cortamos, né? Reparar outro ponto. E aqui a gente já coloca o nosso lacinho para a gente já identificar o lado da frente. E o laço a gente pode colocar um laço delicado, né? Como esse. Ou pode colocar um laço maior, um laço médio, né? Conforme o que a pessoa quiser. Eu vou colocar o meu maior aqui, né? Ok. O laço a gente centraliza. E dá para fazer na máquina doméstica também, na reta? Então, essa calcinha é uma calcinha que dá para fazer só na reta zigue-zague. Mas eu não aconselho, devido à costura não ficar, dar um retrocesso, né? Eu não aconselho, porque a costura pode ser que fique arrebentando. Não é aconselhável. Então aqui a gente repara as pontas da linha. Mas a parte de reta zigue-zague pode ser a doméstica também, né? Então aí a sua máquina pode ser a reta zigue-zague doméstica, pode ser a industrial, semi-industrial, a que você tiver. Todas elas são boas. Que nós, né, tirando as pontinhas da linha. Então, pessoal, olha como ficou esse acabamento aqui, né? Um acabamento aqui que não vai desmanchar de jeito nenhum. Um acabamento bonitinho, né? E agora nós vamos fazer o acabamento na parte de trás. Poderíamos só cortar aqui. Normalmente as calcinhas de feira não levam acabamento, eles só cortam a ponta o resto da linha da overlock, mas nós fazemos o nosso acabamento para ficar nossa calcinha ficar perfeitinha e não desmanchar a costura, porque nós queremos vender bastante calcinha, né? Então aqui, terminando esse lado, a gente puxa todas as linhas e corta, né? Bem no pezinho mesmo. Eu costumo arrebentar a linha. Se a máquina estiver reguladinha, vocês podem arrebentar a linha. Se não tiver, tem que cortar mesmo, porque senão a costura só vai desmanchando. Aqui está o acabamento, né? Da parte de trás. E agora nós vamos fazer esse acabamento também no fundo, dos dois lados. Agora aqui, para economizar a linha, a gente faz o acabamento de um lado e do outro para depois cortar. Que é 1 centímetro mais ou menos. Agora a gente vira, né? Levanta aqui o pezinho, puxa e faz do outro lado. Terminamos aqui, nós vamos reparar as linhas e costurar o fundo. Pessoal, esse acabamento aqui, essa retirada da linha, é muito importante que ela seja tirada bem no pezinho, para não ficar restinho de linha, fica bem mais bonita a nossa peça. Né? Vira do lado avesso, vê o que tem de linha sobrando, tira toda também. E depois de toda os restos de linha tirado, nós vamos costurar o fundo. E agora, para costurar o fundo, nós vamos abrir a calcinha, né? Colocar o fundo exposto. Aqui a gente vem com o nosso fundinho com acabamento. Então, pessoal, agora pegar o fundo, né? A gente vem com ele centralizado? Não. Ele tem que ficar mais para frente do que para trás. Então, vocês vão medir aí, né?
uns 2 dedos para trás e uns 3 para frente. E aí a gente vai centralizar aqui, não precisa, se vocês tiverem dificuldade, pode usar o alfinetinho de costureira para poder, né, colocar aqui. Mas não precisa. Mas se vocês tiverem dificuldade de centralizar, pode sim, até alinhavar se for preciso, mas eu não vejo necessidade. Agora vocês vão colocar aqui centralizado, né, segurar ele no centro e fazer o acabamento aqui na pontinha, no ponto que está. Aí abre aqui. Olha, aqui não tem erro, né? Aqui não tem erro, né? A gente, ó, segura aqui para poder não sair do lugar. A gente começa fazendo o acabamento, dá um retrocesso e agora aumenta o ponto. Vamos lá colocar no 3,5, que é o mesmo ponto que normalmente eu uso na base do sutiã. Agora segura, né, para não sair do lugar. Ficar bem centralizado e vamos no zigue-zague. Chegou no cantinho, levanta o pé da máquina, né? Folga aqui e baixa. Chegou aqui novamente, né? Levanta o pezinho e continua segurando aqui. É importante segurar aqui, viu, pessoal? Porque senão ela entorta, o fundo vai entortando. Então tem que ir sempre segurando para ele manter centralizado. Chegou no cantinho, né, virou novamente e faltando mais ou menos 1 centímetro já pode fazer o acabamento, voltar para o ponto 1, né, e terminou, vem o retrocesso para não desmanchar a costura. E agora nossa calcinha está pronta para venda. Vou desligar a máquina, né, que a gente já terminou de costurar. Reparar bem as pontas de linha. Sempre verificar do lado avesso, do lado direito, ver se tem linha. E a nossa calcinha ficou pronta. Mostrando para vocês, né, toda a costura do fundo, como que ficou, né, um pouquinho mais à frente do que para trás. Não é no centro, como a gente vê as na feira, né, centralizada. E aqui está a nossa calcinha pronta. Esse é o lado de trás. E esse é o lado da frente. Essa é a nossa caleçon. Esse foi o nosso vídeo aula de hoje, né? A calcinha caleçon que nós fizemos, muito bonita, muito bem acabada, pronta para venda. E é isso aí, pessoal. Se você gostou da videoaula de hoje, é só você clicar no botão verde para você baixar e imprimir o molde gratuito. E se você tiver alguma dúvida também, você pode perguntar no nosso WhatsApp sobre o molde ou sobre a costura da calcinha, sobre o corte. Nós vamos estar te ensinando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, né, do molde que a gente está dando de presente para vocês. E tchau e até o próximo vídeo. E eu aguardo as perguntas, as dúvidas de vocês aqui no nosso grupo.